Pega a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero que você abra o Evangelho de Jesus, conforme escreveu o irmão Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Esse texto, eu já li ele milhares de vezes e já preguei ele outras milhares de vezes. Mas Deus me deu uma visão externa sobre o que esses homens viveram e que se conecta exatamente com esse checklist de coisas que nós devemos fazer enquanto há tempo. Afinal de contas, se passar o tempo, fazer não adiantará mais. Algumas coisas na vida só fazem sentido na hora certa. Fora de hora não há mais conexão. Dizer que ama alguém que foi embora e que faleceu é lindo, mas não tem mais nenhum resultado. Não acalenta o coração de quem ouve, porque aquele que deveria ouvir não ouve mais. Pedir perdão para quem já foi embora é a mesma coisa, não acalenta mais o coração, não alivia o outro, talvez alivie você, mas a reciprocidade do ato de perdoar já não é mais possível. Na nossa vida, algumas coisas elas têm que ter timing, elas precisam acontecer na hora certa, porque se passar o tempo, não tem mais sentido. Eu me lembro da minha avó, a mãe da minha mãe, ela ainda é viva, mas ela tem uma característica interessante. Ela tem um processamento um pouco devagar para treta. Então alguém briga com ela e ela não consegue responder na hora. Então quando ela vai embora e a treta já acabou, ela volta para casa dizendo: eu deveria ter falado isso. Eu deveria, se eu pudesse voltar, mas não adianta mais. E eu me lembro dessa cena quando eu tinha 14 anos de idade. Uma mulher pegou e colocou o carro em cima dela e deu uma buzinada. E ela levou um susto muito grande. E aí eu me lembro da gente dentro do ônibus, voltando para casa, ela dizendo: eu devia ter falado para ela, tá com pressa, passa por cima, não adianta mais. Coisa de vó. Ou seja, tem coisas na nossa vida que se você faz na hora, faz sentido, depois não faz mais. Então eu quero falar uma coisa para você. Tem tempestade que Deus nos coloca, que só tem sentido tomar reações poderosas enquanto a tempestade está acontecendo, porque depois que ela passar, não adianta mais. 3 irmãos deram glória a Deus. Eu vou melhorar a expressão da palavra. A tempestade que Deus nos coloca, ela tem início, meio e ela acaba. Então a nossa palavra para hoje é: o que eu preciso fazer antes que a tempestade acabe, para que depois que ela acabar, eu não fique dizendo: eu deveria ter feito isso, eu deveria ter vivido isso, eu deveria ter me movido dessa maneira. Mas para que você tenha coração cheio do Espírito Santo, dizendo: valeu a pena cada sentido, valeu a pena cada momento, valeu a pena cada tempestade, valeu a pena, porque hoje eu entendo todas as coisas. Olha, eu estou com vontade de começar rápido, vamos embora. Evangelho de Jesus, estou animado. E logo Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para um monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava no meio do mar, agitado por ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Muito obrigado, irmão. Só o irmão, o povo de Orlando acostumou com a Disney mesmo, hein? Ele andou sobre as águas, só para você não fingir costume, vamos de novo. E ele veio andando sobre o mar. Que medo, irmão. Nossa, vocês estão acostumados? No Apócrifo sempre tem alguém andando em cima da água. Não, peraí, irmão. Ele veio andando por sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles não fizeram igual Orlando. Eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Aleluia. E Pedro respondeu e disse:
Se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Aleluia. A tempestade, ela acontece por várias formas ou maneiras. Existem tempestades que acontecem porque nós tomamos decisões erradas. Existem tempestades que nós fomos precipitados, nos metemos em problemas e agora estamos colocando na conta de Deus aquilo que as nossas péssimas decisões nos levaram. Eu abro a minha rede social e no meu direct tem muita gente pedindo Pix por contas que fizeram, não deram conta de pagar e agora Deus está obrigado a resolver. Na verdade, nós somos assim. Começamos decidindo errado e quando as colheitas começam, a gente diz: Deus, pelo amor do Senhor mesmo, me ajuda, porque eu não dou conta. Então existem tempestades que nós mesmos provocamos. E provocamos porque nos movemos de maneira precipitada. Não ouvimos o Senhor, fizemos fora da vontade dEle, não respeitamos os tempos, as estações. E mesmo não havendo paz no nosso coração, nós nos movemos em direção a algo que não era Deus que havia nos chamado para aquele lugar. Fomos movidos pelo olhar da cobiça, fomos movidos pelos sentimentos errados. Sabe, na maioria das vezes, as tempestades que nós entramos é porque nós não olhamos a previsão do tempo. Se tivéssemos olhado a previsão do tempo, saberíamos que aquilo ali tinha tudo para dar errado. Ou mesmo olhando a tempestade, lá na frente, a nuvem negra, dizemos: na minha vez não vai chover. Fala para quem está perto de você: a previsão do tempo ainda funciona. Tem coisa que é só lógica. Nossa, tem uma pirâmide dando tanto certo. Uau, todo mundo ganha. Na minha vez não vai quebrar. Vai. É sempre a nossa vez que quebra. Tem algo que dá certo para todo mundo. E aí você diz: então eu vou entrar na sua vez. Bem na minha vez. Você entende? As tempestades, elas são na maioria das vezes frutos das nossas decisões. Mas também tem as do tempo e o acaso. O céu estava lindo, não havia nada acontecendo, mas bem no dia que você foi, deu errado. E Provérbios vai dizer isso: olhei para a terra e vi que nem sempre o mais veloz vence, que nem sempre o mais sábio fica rico. Ou seja, às vezes é só o tempo e o acaso. Mas existem tempestades que Deus pega você pela mãozinha, fala: vem cá, bebê, eu tenho uma coisa maravilhosa para você. Aí você diz: sério agora mesmo? Agora? Mas eu não estou com vontade, mas eu quero. Vem filho, vem. Só que para te colocar nesse lugar, ele te fala algo sobre o futuro. É sempre assim. Ele diz: olha, no futuro eu vou fazer isso. Aí o seu olho fala: uau, brilha. Aí Deus diz: mas antes, ele pega na sua mãozinha e diz: vem cá, bebê, entra no teu barquinho, nesse barquinho aqui, ó, é esse. Aí você vai lá pro outro lado, aí você vai junto. Jesus: não, eu vou orar. Irmão, sabe o que é a parada interessante desse texto? É porque quem está vivendo isso já viveu uma tempestade com Jesus no barco. Já tinham visto um dia, as ondas açoitaram, só que Jesus estava dormindo na ponta do barco. E eles foram: ai, acorda. Jesus: eita, o que vocês querem? O mar está te vendo, acalma-te, mar. Homem de pequena fé. Agora Jesus está dizendo: ó, beijo. Vai. Mas Senhor, vai para o outro lado. Vocês vão chegar no outro lado. Muito obrigado. Uma irmã deu aleluia, já entendeu que tem uma promessa na ordem. Ele diz: vocês vão e vocês vão chegar no outro lado. Na ordem do início ao decreto do fim. Não, 3 amém. Vou melhorar então. O mesmo que diz entre, diz: vocês vão sair do outro lado. O problema é o que vai acontecer daqui até lá. Quer ver um negócio? A primeira coisa
que nós precisamos fazer enquanto há tempo, ou seja, enquanto a tempestade não acaba, porque para começar a tempestade não foi nem a gente que escolheu. Ninguém acorda aqui em Orlando, morando aqui. Ah, Senhor, que vontade de passar por um processo, de ver uma tempestade na minha vida. Senhor, minha vida está tão boa, que a coisa mais difícil que eu tenho é a I4 que trava, e mais nada. Senhor, eu queria tanto que eu tivesse um BO gigante para resolver, um problema para me forjar, uma tempestade para medir a minha fé, um momento para me levar ainda mais perto da tua presença. Não, todo mundo diz: Jesus, eu só quero que melhora. Tem que melhorar, tem que ficar mais top. Aí Deus olha para mim, para você e diz: não, mas eu vou fazer. Mas para fazer eu preciso moldar você para esse lugar. Então, primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto é tempo é colocar as pessoas certas dentro da embarcação. Sabe o que eu acho maravilhoso? É porque Jesus é maravilhoso. Jesus já deu o rolê pronto pra galera. Diz: ó, é vocês, entram no barco. Mas pra gente, ele só dá o barco. Pra gente, ele só diz: ó, é pra o outro lado. E é a gente que leva a turma junto. É a gente que leva a nossa galera junto. A nossa trip é a gente que faz, é o nosso grupo. É a nossa galera. O problema é que se você leva a galera errada pro meio da tempestade, você vai ter duas tempestades para resolver. A de fora do barco e a de dentro do barco. Não é porque você vai morrer porque levou a pessoa errada. Não, é que talvez você vai perder tanto tempo acalmando o doidinho que você levou, que você não vai viver nada do que Deus tem para você no meio do mar, no meio da tempestade. Você está entendendo? Vou te falar uma coisa, lindo: ter sabedoria para escolher as pessoas que caminham com a gente é tão importante quanto ter Jesus no meio da nossa conversa. Por quê? Porque veja, se você anda, ou se você leva por meio da tempestade pessoas erradas, você leva peso com você. Quando Jonas está dentro do barco, fora da direção de Deus, o que tem que acontecer? Tem que lançar para fora, para que a tempestade acalme. Nesse caso, você não vai jogar ninguém para fora do barco não, calma. Mas você vai ter que remar mais vezes. Você vai ter que cansar mais. A vida do cansado é uma vida difícil. Porque a gente meio que adere à realidade que nos envolve. Quer ver uma coisa? Eu acho interessante imaginar o deslocamento dentro do barco. É andar com gente para baixo, gente que não conecta com o propósito, gente que não está na mesma vibe que você, é difícil. Porque você começa já na partida com alguém dizendo: não deveria estar vindo para cá. Nós devia ficar lá com ele. Não acho que é uma boa ideia a gente estar fazendo isso. E aí o capitão do barco, que é quem foi enviado por propósito para aquele processo, está dizendo: mas foi ele que mandou. Mas daí tem gente que volta dizendo: mas não tem como. Não sei, eu acho que é coisa da sua cabeça. Não, acredito que não é para você esse negócio. Mas eu tenho que ir. E aí alguém à sua volta diz: não, viaja não. Para onde você está, já está bom onde você chegou. Continua aqui, não precisa ir para outro lado. Basta pensar que daqui a 30 minutos, 40, 1 hora, 2 horas, o Pedro ia estar dizendo: ei, se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Alguém ia dizer: não viaja. Não, Pedro, segura a onda, não tem nada a ver esse negócio não. Para com isso, Pedrão. Não faz isso, não faz. Vai morrer. Olha aí, ó. Falei que era caminho curto, olha aí, ó. Vai morrer, coitado. Pessoas erradas. Pessoas erradas, quando você está no meio do processo, ele coloca a culpa em você. Pessoas erradas, no meio do processo, eles não veem Deus no processo. Pessoas erradas, no meio do processo, colocam na sua conta aquilo que Deus te colocou para viver algo sobrenatural. Então você muda o óculos que lê o contexto. Já imaginou que se nós colocamos as pessoas erradas na nossa embarcação, o dia que a gente precisa de socorro, a gente vai ter um balde de água fria?
Já parou para pensar que no dia que você precisar de uma palavra de ânimo, você vai ter alguém olhando de nariz torto para você, dizendo: eu te avisei, não era para ter vindo para cá. Não, lindo, você não precisava disso. Você precisava de alguém cheio do Espírito Santo para dizer: vamos remar, vamos para cima, vamos embora, nós vamos chegar. Eu não sei quem está perto de você, mas se for alguém que você pode levar para o meio do mar, na tempestade, olha para ele e diz assim: ó, no dia que eu precisar de apoio, me apoia. No dia que eu precisar de um puxão de orelha, pode puxar, mas não desrespeita o processo que Deus me colocou. Eu fico viajando às vezes. Imagina que o Pedro, para mim, é um dos discípulos mais sinistros. Primeiro porque Pedro, ele é muito destemido, ele é bocudo, ele tem umas características que se parecem um pouco. Eu gosto de umas confusão. Vocês não sabem a metade. Eu queria ter um dia off na internet. Queria que Deus me desse, só para poder falar o que eu penso. Fazer react seria maravilhoso, mas aí perderia todo o meu propósito e fracassaria no meu processo, porque não foi para isso que Deus me chamou. Mas é interessante imaginar Pedro tendo uma memória da última tempestade, aonde Jesus acalmou, agora tendo que remar no mar sozinho, e quando de repente as ondas começam a açoitar. E quando as ondas começam a açoitar, antes do barco ser provado, quem está dentro do barco é testado. Então aquele ânimos, né, aquela coragem de quem saiu, não é mais a mesma de quem está à noite, no meio do mar. Por isso é importante estarmos alinhados com pessoas que amam a Jesus do jeito que a gente ama, que obedecem a Ele como a gente obedece, que se movem baseado numa palavra, que não enxergam o destino. Porque no dia da tempestade, no dia difícil, no dia da angústia, a palavra já diz que nasce um irmão. É tão poderoso que quando a gente olha para esses discípulos, talvez foi nesse dia, entre outros, que a amizade deles ficou mais forte, que o amor um pelo outro aumentou, porque está todo mundo com medo. Mas quando está todo mundo com medo junto, por não há dissonia de sentimentos, todos agem igual. E a atitude deles não é ninguém pula do barco, é todo mundo permanece remando. Permanece remando, até acontecer o milagre, permanece remando. Até Deus aparecer no meio da tempestade, permanece remando. Até chegar do outro lado, permanece remando. Essa é a parada, quando a gente anda com pessoas alinhadas no propósito, no momento mais difícil da vida, não tem ninguém à nossa volta dizendo: para, desiste, abandona, não vai dar certo. Pelo contrário, quem a gente trouxe para dentro da nossa embarcação, está com o coração junto com o nosso, dizendo: vai em frente, nós não vamos perder. Ele falou que a gente ia chegar no outro lado, a gente vai chegar. Permanece remando, rema para cá, rema para lá, não para, continua, não desiste, não desanima, não vai para o plano B. E essa é a vantagem de Pedro. A primeira vantagem de Pedro é porque a galera certa estava com ele dentro do barco. Não tem história de baixa nessa história, não tem ninguém que morreu aqui, não tem final triste aqui. Não sei se você percebe, mas não tem nenhum momento onde um discípulo, sabe, desanima, desmotiva o outro. Há uma coisa interessante na nossa vida que a gente precisa aprender logo. É a estranheza do nosso tempo. Tristeza demais comove, felicidade demais ofende. Vou melhorar. Se você observar, quando acontece uma grande tragédia na vida de alguém, mesmo que você não goste dela, você se comove com ela, você chora com ela. Agora, mesmo uma pessoa que você talvez ame, se Deus prospera ela demais, ou se ela é feliz demais, isso acaba ofendendo em algum momento. É a estranheza da nossa geração. Nós não conseguimos nos alegrar na medida do que o outro alegra, se for maior do que a nossa alegria.
se estiver dentro da nossa caixa, se estiver dentro da nossa realidade, não vai nos ofender. Mas se passar uma vírgula, alguém já começa a olhar assim, se eu tivesse o que ela tem, eu também ia ser assim. Se eu andasse com o que ela anda, eu também ia ser assim. Mas também... Sabe, o Pedro andar sobre as águas, se ele está com a galera errada, ele ia causar uma guerra de fila dentro do barco, dizendo, eu sou o próximo. Irmão, o discípulo a quem Jesus amava estava dentro do barco. Qual é o nome dele? João. João olhou Pedro, já estava aqui dentro do barco, aqui ó. Ele também, ele pode... Jesus, eu também quero. Calma, lindo. Quem está alinhado com aquilo que Deus tem, entende que há coisas que Deus deu para um e coisas que Deus dá para outro. Não é a mesma realidade. É a maturidade de entender que alguém vai à frente, às vezes alguém fica. Para que o barco não tombe, alguém precisa ficar dentro do barco. Alguém precisa continuar remando, alguém precisa continuar fazendo. E essa é a parada, é nesse dia que você olha para o cenário e vê quem de fato ama você. De fato os olhares revelam quem está contigo. Porque no meio do processo ninguém pode se dar bem, mas de repente alguém está andando por cima das águas. Vou te falar um negócio. E esse é só o primeiro ponto. Obrigado. Estão ansiosos para o segundo? Não senti muita ansiedade. Fala para a pessoa que está certa perto de você, a pessoa certa. E a pessoa errada não fala nada, olha para frente. Só para dar um clima de confusão. Fala, a segunda coisa que você precisa fazer enquanto há tempo é pedir algo impossível. Eu acho maravilhoso esse negócio do Pedro, porque o Pedro é muito vida louca. Ô Sandro, para mim o Pedro, ele não é normal de fato. Porque ninguém tem uma ideia dessa do nada assim. Ninguém acorda de manhã assim, nossa, vontade de andar em cima da água. Não, irmão, isso aqui surgiu na hora. Isso aqui aconteceu na hora. O problema é que o que acontece na hora, a gente precisa às vezes se preparar para falar. E Pedro não se prepara, Pedro já dá no meio do peito já. Se é o Senhor que está aí, me chama. Irmão, não é o combinado. O combinado era para fazer igual da primeira vez. Jesus, acalma a tempestade, pelo amor de Jesus mesmo, do Senhor mesmo, se o Senhor puder. Será que o senhor pode só dar uma calmadinha no vento agora, então? Não, irmão. O Pedro esqueceu de tudo e falou, é o senhor que está aí? Hoje eu não quero que a água pare de bater, não quero que o vento pare de soprar. Hoje eu quero viver uma parada diferente. Mas se for o senhor vai me chamar. Aí, irmão, Jesus fala para Pedro, vem. Sabe qual que é a parada? Quando a gente tenta acreditar ou pensar no que Deus pensa, a gente erra. Quando a gente tenta orar, tentando pensar a resposta de Deus, a gente erra. Porque a gente de fato não sabe o que passa na cabeça de Deus. Insondáveis são os seus pensamentos, tão alto que eu não posso atingir. Mas a gente diz, não, Deus, isso aqui Deus não vai fazer não. Não, isso aqui Deus não quer fazer não. Não, isso aqui Deus não vai fazer. Não, isso aqui Deus não quer. Não, isso aqui Deus não faz. Não, isso aqui... Por quê? Porque a gente foi doutrinado a não viver o sobrenatural e se acostumar com o ordinário. Vou falar uma coisa maluca para você, irmão. Eu li um livro no começo desse ano que bagunçou a minha cabeça. Bagunçou demais. Porque falou sobre fé de uma medida muito difícil para a gente se mover. Sabe, mexeu de um jeito que eu fiquei um pouco meio perplexo. E eu voltei para o Brasil, a nossa tour de carnaval começou, e eu estava com um negócio no meu coração. Eu quero ver um paralítico levantar. Do nada. Que eu li no livro. Não, Jesus cura, Jesus dá vista ao cego, Jesus ressuscita o morto, Jesus faz de tudo na vez dele, na nossa vez não vai fazer nada. Parece prepotência, mas é só fé de filho.
A gente não tem coragem porque a gente não sabe quem a gente é. Irmão, eu saí da minha casa, minha menina tem 3 anos de idade. Ela falou, papai, eu quero que você me traga 3 coisas. Uhum. Ela tem 3 anos. Falei, pois não, o que seria? Ela disse, uma boneca, mamadeira para boneca e comida para boneca. Lindo, eu dou tudo o que ela precisa. Às vezes eu dou o que ela quer. Mas quando ela não sabe, como ela não sabe quando eu quero, ela pede toda hora. Ela pede o que dá na telha, irmão. Ela jogou verde. E vai colher maduro, que eu estou voltando com a boneca, com a comida da boneca e com a mamadeira. Vocês acham que eu errei? Olha, eu só estou dizendo para você que tem coisas que a gente não pede para Deus, porque a gente imagina que Ele não vai fazer o que não quer. O Pedro deu uma de filho doido. Se o Senhor está aí e é você mesmo, me chama que eu vou contigo sobre as águas. O não ele já tinha, ele foi atrás da humilhação. Só que a parada é o que ele vai descobrir. Jesus olha e diz, vem. Irmão, eu voltei para o Brasil com essa parada. Eu quero ver um paralítico levantar. Eu quero ver cura. E eu comecei a orar por cura. O Vini viu. Num dos eventos, Jesus curar a gente de psoríase, dores desaparecer, tumores sumirem. Mas eu estou com um negócio na minha cabeça. Jesus, a parada do paralítico ainda não aconteceu. E aí que tá, que é doido. Na quarta-feira, na terça-feira do evento, eu me lembro que foi o segundo, tinha um menino de cadeira de roda. Aí eu já falei, ai Jesus, é aí, tá ali, veio. Eu falei para Jesus, manda um cadeirante. E foi, irmão, eu estou no meio de um processo com Jesus. Deus está falando que tem um poder para fazer. A Bíblia diz que Ele pode, eu não vou viver? Agora, aí eu desci lá, fui lá no cadeirante, lá no rapaz. Orei por ele. Jesus, cura, top. Aí aprendi a orar. A oração, você pede ao Senhor, mas sobre enfermidade você ordena. Você declara, Jesus, repreendo agora toda dor. Mas é óbvio que a vontade de Deus é soberana. Irmão, do jeito que eu cheguei, o menino ficou. Não andou. E aqui que está o negócio. É nesse dia que alguém frustra. Porque pediu e Deus não fez. Então agora, será que Deus nunca mais vai fazer? Sabe, é nesse dia, na tempestade, que a gente precisa de gente perto de nós dizendo, continua orando. Continua. Ele é maravilhoso, Ele vai fazer, vai acontecer, não desiste, não para. E aí, irmão, no sábado eu estava em Campinas e tinha 2 sessões esgotadas. E na última sessão, que era perto das 11 horas da noite para acabar, eu olho para a banda direita, tinha uma mulher de cadeira de roda e uma menina com ela. E aí, irmão, eu falei, pronto, Jesus, é a última chance da tour de carnaval. Eu pedi para o Senhor, eu estou indo lá. Irmão, quando eu vi, eu estava lá na mulher orando. E aí eu pergunto para ela, qual é o seu problema? E ela falou, eu tenho um problema no meu cérebro. E o cérebro não envia comandos para minhas pernas, então eu não posso andar. E a filha dela chorando do lado dela. E ela, eu não ando, eu não posso levantar. E aí eu comecei a orar por ela. E oro. E aí eu olho para ela e diz, e aí? Você crê que Jesus curou você? Ela disse, creio. Eu falei, eita. Eu nunca tinha chego nessa parte. Eu falei, crê mesmo? Creio. E quer levantar? Ela quer. Eu falei, ai. Eu já sei, sério, quer? Então tá, vamos lá. Eu nunca tinha chego nessa parte, irmão. Eu imagino o Pedro, que nunca chegou na parte de andar sobre as águas. Jesus falou, vem, ele, ai. Irmão, eu tô nessa vibe aqui. E a mulher diz, eu quero. Eu falei, então levanta. Aí eu levanto ela aqui. Aí ela firma a perna e começa a dar um passo. 1, 2, 3, 4. Aí, calma, irmão, que eu nunca tinha chegado nessa parte também. Aí a mulher anda pra cá. Aí eu lembro da história do coxo, da Porta Formosa, que o Pedro e o João esperaram firmar os arteiros. Quem nunca andou não tem obrigação de sair andando e correndo. E eu não exponho ela. Falo, a senhora quer descansar um pouco? Ela, quero. Eu falei, a senhora nunca fez isso mesmo? Nunca? Sério mesmo? Tem certeza? Daqui a pouco vaza um vídeo da mulher andando em outra igreja, aí vai ficar ruim. Já viram, né? Ninguém filmou ela. Até falei, deixa quieto. Aí ela sentou.
Aí, irmão, eu fui pro púlpito. Aí eu fui pro púlpito e falei, não é verdade, vou lá perguntar de novo. Aí eu peguei e voltei e falei assim, a senhora, só eu e a senhora aqui. Promete? A senhora nunca andou? Não. Aí eu vou pro hotel, irmão. Fico até 4 horas da madrugada com o olho estralado, olhando pro céu, dizendo, Deus do céu, por que isso aconteceu? E a palavra é, no dia da tempestade, você pediu algo impossível e eu fiz. No dia que o processo está acontecendo, se você sentir cheiro dele, pede algo impossível. Se você sentir a presença dele, pede algo impossível. Se move na direção dele. A parada que eu acho absurdo é a gente viver um evangelho que não tem milagre. A gente viver um evangelho que ninguém é curado. A gente viver um evangelho que nada mais acontece. Como assim? Bem na nossa vez, nem a pau, irmão. Eu quero me mover no sobrenatural. Eu quero ver Jesus fazer. Eu quero ver Jesus curar. Eu quero ser parte, não quero ser só espectador. Peça a Jesus uma coisa impossível. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Eu não sei qual é a realidade que você está inserido. Eu não sei se o processo que você está foi Deus que te colocou, as suas decisões te levaram. Mas se você sentir a presença dele, se você sentir o cheiro da presença dele, pede socorro, pede algo impossível, que ele é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pode pensar ou imaginar. Aleluia. Vamos terminar. Tem o ponto 3. Aprenda a viver na dependência de Jesus. Aliás, tem tempestade que só vem para lembrar a gente que a gente depende dele. É muito maneiro. Quem tem tudo na planilha, né? É muito legal, é chique. Mas daí a planilha às vezes dá uma bugada terrível. O Excel trava. Nossa, o que rolou aqui? Não tem controle. Então é nesse dia que a gente aprende que a coisa mais preciosa da vida é depender dele. É nesse dia que a gente lembra que para qualquer decisão a gente precisa dele. Eu sou de uma casa onde a minha família viveu uma triste história durante muitos anos por conta do meu pai, que não tomou uma decisão debaixo da vontade de Deus, porque foi ansioso e tomou uma decisão para longe da vontade de Deus, e aquilo levou a nossa família para tão distante. Então hoje, quando eu vou tomar qualquer decisão, eu oro, eu jejuo, eu espero. Mas eu aprendi que isso me viciou. Como assim, Dave? Viciou porque eu fiquei folgado. Eu estou tirando tanto risco da minha vida, porque tudo aquilo que você coloca na mão de Deus, sai o risco da tua mão. Tudo aquilo que você confia, você não tem mais risco para assumir. Tudo aquilo que você coloca na mão dele, não há mais peso sobre você. E isso é maravilhoso. O ônus agora é dele, mas ele não erra. Então o bônus sempre vem dele. Eu acho maneiro o Pedrão. Pedrão, maravilhoso. Fala, Jesus, se é o Senhor, me chama que eu vou. Aí Jesus falou o quê? Come on. Venha. Eu vi que vocês ficaram com dúvida. Sorry, guys. Aí o Pedro saiu para dentro do barco. Pedro dependia de quem estava dentro do barco. Para fora do barco, Pedro depende do único que tem o poder para andar por cima das águas. Eu vou melhorar, eu gostei dessa parte. Para a vida normal, mesmo tempestade acontecendo fora, quem está dentro do barco importa muito. Agora, depois que você sai de dentro do barco, é só Jesus que importa. É só ele que tem o poder. Não adianta olhar para trás, não adianta olhar para o barco. Agora é só ele. E Pedro está andando. Ele depende de Jesus. Jesus é o foco dele. A tempestade vai acabar. E Pedro está vivendo um milagre que será contado 2025 anos depois, na igreja Lagoinha de Orlando. Ele está vivendo um milagre sobrenatural e de repente ele para de olhar para Jesus.
Ele diz que a palavra diz que ele percebe o vento é contrário. Ele para de olhar para Jesus e olha para o resto, e aí ele afunda. Só que quando ele afunda, só um pouquinho, tem alguém chamando na minha casa aqui, peraí. Achei chique agora. Já volto, estou pregando. Olha, uma pergunta bem fácil para vocês. É porque Pedro, quando começa a afundar, ele grita logo. A Bíblia diz que quando ele começa a afundar, ele diz: Jesus, me salva. Pergunta para os amados irmãos: Pedro sabia nadar? Sim ou não? Eu achei que era mais fácil. Vamos lá, vamos fazer um rebuscado rápido da história de Pedro. Pedro era pescador. Andava de barco por toda a Galileia. Um homem experimentado na pesca. Quando Jesus encontrou, estava vindo de uma pesca frustrada. Há um momento que a Bíblia diz que ele pula na água e ele nada. Mas aqui é interessante ele pedir para ser salvo num ambiente que ele domina. Ah não, 10 irmãos, eu vou melhorar, vamos lá. É porque quando você diz: e Pedro pediu socorro, é porque Pedro não queria nunca mais voltar a nadar, irmão. Pedro descobriu uma parada nova para fazer. Só eu e você estamos na metade, não é possível. Eu vou dizer de novo: Pedro nadou a vida toda, Pedro nadou a vida inteira, mas um dia ele descobriu alguém que tinha poder para fazê-lo andar por cima das águas. Ele descobriu alguém que tinha poder sobre tudo. Então alguém que descobre esse lugar nunca mais quer voltar para o outro. Irmão, nadar é maravilhoso, mas andar por cima das águas deve ser uma parada absurda. Sabe qual que é o negócio? Para nadar, você precisa só dos seus braços e das suas pernas. Agora, para andar por cima das águas, você precisa dele. Ei, Jesus, eu não quero mais nadar. Eu quero continuar andando por cima das águas. Eu quero andar por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus veio, estendeu a mão, puxou ele para a superfície. Falou: homem de pequena fé. Come on, Pedro, bora. Pedro puxou o telefone e falou: deixa eu filmar. Isso aqui ninguém vai acreditar. Filma, João, filma aí, João, filma. E eles voltando, a tempestade estava rolando. Agora, sabe o que acontece? A tempestade acabou. Eles chegaram no outro lado. Está todo mundo dizendo: quem é esse que o vento e o mar obedecem? Porque a Bíblia diz que quando ele entra no barco, ele acalma a tempestade, ele para todas as coisas. E quando eles chegam, eles estão atônitos, dizendo: uou, meu Deus, quem é esse? E agora acabou. O que sobra? Agora é, de fato, o nosso checklist. O que você fez da tempestade nunca mais vai voltar. Aquela tempestade nunca mais vai voltar. Ela vai passar. E um dia você vai olhar para trás e vai dizer: por que tive tanto medo nesse dia? Porque não confiei como confio agora. Mas você vai descobrir que uma tempestade traz uma maturidade absurda. Grave o que eu vou te dizer. A tempestade que nós entramos por conta das nossas péssimas decisões tem a capacidade de tirar o pior de nós para fora. O desespero, a calúnia, a palavra maldita. Agora, a tempestade que Deus nos coloca, ela tem o poder de tirar o melhor de nós para fora. Ela vai lá dentro e acha fagulha de fé e transforma no maior milagre que a gente vai carregar para sempre na nossa vida. Essa é a diferença. Mas quando a tempestade acaba, não dá mais para andar por cima das águas. Quando a tempestade acaba, talvez não tenha mais nada impossível se pedir. Quando a tempestade acaba, os amigos que eram poucos agora são muitos.
Por isso, dependendo do tempo que você está, aproveite. Aproveite muito bem, aproveite. Dia 23 de abril de 2009 agora, eu vou completar 16 anos. 16 anos de crente. De alguém que foi... E eu vou te falar uma parada engraçada. Eu já conquistei muita coisa na vida. A gente já viveu muito milagre. Mas tem uma rua na minha cidade e toda vez que eu entro nela... Desculpe. Toda vez que eu entro nessa rua, eu começo a dizer: Jesus, obrigado, porque eu vivi tantos milagres naquela rua. Era a rua que saía da kitnet que eu morava. Eu pegava uma rua, subia um morrinho, pegava a esquerda e subia um morro de rua de barro, e lá em cima era um monte. Todo dia eu estava lá. A gente estava passando pelo pior processo da nossa vida. A gente não tinha condição para nada. A gente estava vivendo as dores do começo, mas foi os melhores anos da minha vida na presença de Deus. Eu chorava dentro do carro, eu chorava na panificadora, eu chorava e não era de tristeza, era porque a presença de Deus invadia e eu não conseguia controlar aquele momento, eu não conseguia. Aproveite os dias de dúvida, porque quando vier a resposta, não vai ser tão emocionante como era antes. Aproveite o tempo da provisão, porque o Deus que cuida hoje de você, tenha certeza que Ele vai cuidar amanhã, vai passar. Vai ter um dia que não vai precisar mais de provisão, os celeiros estarão cheios. Vai ter um dia que não vai ter que ter uma campanha de oração nova, porque algumas que doeram tanto já foram respondidas. Está tão bom, entende? Mas tudo começa numa coisa, e eu termino aqui. Amigos, confiança para pedir algo impossível, dependência para nunca mais sair desse lugar. Mas tudo começa com um homem na praia, lembra? Jesus chegou e disse: ei, vão para o outro lado. O melhor da vida começa nele. Eu tenho duas perguntas para você hoje. Talvez você ainda está no meio da tempestade, mas não foi nem Ele que te chamou, não foi Ele que te enviou. Talvez você está aqui, não deveria nem estar aqui. Ou talvez você está preocupado com algo e está tão doendo dentro de você. E você está assim: qual é a minha chance de Ele aparecer no meio da água, se Ele nunca entrou dentro do meu coração? O maior convite do Evangelho não é deixa eu acalmar a tempestade da sua vida, não é deixa eu fazer algo impossível para você, é deixa eu salvar você. Deixa eu curar o seu coração. Sabe qual é o mais maravilhoso? É porque a prova de que Jesus se importa mais com o que está dentro do que aquilo que está fora, é que a primeira palavra de Jesus no meio da tempestade é: acalmem-se. Antes de Jesus acalmar aquilo que está fora, Ele vai acalmar aquilo que está aqui dentro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu, Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Eu tenho duas perguntas para você,
e a gente termina, porque tem um outro culto para começar. A primeira pergunta é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Hoje é o dia da decisão mais importante da sua vida, tendo a certeza que a partir de hoje nunca mais você entrará numa tempestade sozinho. A segunda pergunta é para você que já foi parte da galera que andava com ele. Você já viveu coisas maravilhosas com Jesus, mas de repente alguma coisa aconteceu e você foi embora. Está na hora de você voltar para ele hoje. Dave, eu tenho que mudar muito para tomar uma dessas duas decisões? Claro que não. O evangelho vem do jeitinho que você está, cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai aliviar você. Mas tem as letras pequenas do contrato. As grandes dizem: não precisa mudar nada para eu entrar. Mas as pequenas dizem: depois que eu entrar, será impossível você não mudar tudo que você é. Porque o evangelho, ele transforma o homem de dentro para fora. Não é mais sobre uma tempestade lá fora, é sobre uma tempestade aqui dentro. E essa manhã o Senhor te trouxe aqui na Lagoinha Orlando Church para acalmar a tempestade dentro do seu coração. Porque se aqui dentro estiver bem, tudo aqui fora irá se organizar de maneira sobrenatural. Se você está longe de Jesus, se você nunca tomou essa decisão, nunca de fato, e agora o ano acabou de começar e você diz: chega, esse ano minha vida é dele, esse ano a minha vida vai entrar nos trilhos, a palavra dele vai ser o norte da minha caminhada. Eu vou contar até 3 e se a sua decisão for sim, você levante a mão, a gente ora, faz a maior festa que a Lagoinha Orlando Church já viu, e aí começa outro culto, e vocês saiam na humildade. A galera lá fora tá assim: vai acabar quando? Vocês saem aqui, ó. Amém. Vou perguntar se alguém quer tomar essa decisão. No 3, levante a sua mão. 1, 2, 3. Aonde tiver alguém, levante a mão. Isso. Aleluia, 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 aleluia. Aonde tiver uma mão levantada, sai do seu lugar, venha para frente. Vem pra frente você, bora, vem. Aleluia. Isso, vem. A gente vai contar até 3. Vocês vão virar pra trás e a gente vai celebrar. Mas antes, todo mundo, ore junto. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Me perdoa dos meus pecados. Apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Que é isso, hein? Tem que respeitar esse povo. O tema da mensagem de hoje talvez é o que trouxe você para cá. E talvez seja exatamente o que você está vivendo. Mas eu quero te pedir um favor antes de a gente ir para a mensagem. O povo aqui já sabe, você entendeu? Curte o vídeo, tem um likezinho aí, só apertar, não dói, não dá choque.
Você curte, o YouTube entende que é algo relevante e manda para mais gente. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, manda no grupo da família, pôs os amigos, pôs os inimigos. Isso aí, manda para todo mundo, até pros inimigos, entendeu? E a gente deve estar perto de um sonho já. Nós temos um desejo, um sonho de passar a marca de 10 milhões de pessoas no canal. E falta pouquinho, só 2 milhãozinhos só, quase nada. Então, se você não é inscrito, se inscreva e lembre-se, toda segunda-feira, sem faltar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu o Lucas, capítulo de número 22, verso de número 62, diz o seguinte: e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. É essa a história. O porquê você já vai saber, mas eu só quero que você entenda. Pedro está vivendo um dia muito caótico, um dia que não estava planejado, que ele não desejava que acontecesse, mas que por vários motivos ele sabia que aquilo iria acontecer. Então ele está vivendo aqueles dias que nós desejaríamos esquecer. O ser humano ainda não tem essa tecnologia implantada dentro de nós, mas se a gente pudesse, tem dias da nossa vida que a gente ia querer apagar para nunca mais lembrar. Tem episódios que acontecem que, se a gente pudesse, a gente apertava o delete e nunca mais lembrava. Mas a vida não é assim. E a vida, na verdade, ela é cheia de surpresas, e acontece muita coisa que foge do nosso controle, e outras que são resultados da nossa falta de controle e decisões equivocadas. E eu vou te falar como que isso nasceu. Eu estava gravando um podcast, participando de um podcast de alguém, e a pessoa perguntou para mim: Dave, qual é a diferença de uma vida ruim para um dia ruim? Qual é a diferença entre isso? Quando eu sei se o que eu estou vivendo é uma vida ruim ou apenas um dia mau que tem início, meio e fim? Eu confesso para você que quando ele me perguntou, minha cabeça deu uma leve travada, porque a nossa maior dificuldade é justamente dividir isso. Algumas coisas na nossa vida acontecem e a gente entra numa espiral de angústia, de dor, sabe, que parece que a nossa vida acabou, e às vezes o negócio é tão simples, mas porque a gente focou naquilo, parece que tudo à nossa volta não serve mais, e o desespero é tão grande que a gente já não consegue contemplar mais nada, e a angústia domina o coração, e a gente já pensa que tudo acabou e que não tem mais esperança. E muita gente nesse dia toma decisões drásticas na vida. Eu trabalho com pessoas e eu falo de Jesus para as pessoas. E uma das coisas que eu vejo é que algumas das nossas mensagens, Deus é tão poderoso que faz chegar nessa hora, quando parece que não tem mais o que fazer, que parece que o céu fechou e Deus não ouviu mais, que não há mais esperança e que tudo acabou. Eu recebi um vídeo ontem de uma pessoa que estava em São Paulo, amigo de um amigo meu. Ele me mandou uma mensagem e filmou o Uber falando. E entenda, não é sobre nós, não tem nada a ver com a gente. Mas o que ele disse foi: eu estava com todos os remédios na mesa, pronto para tomar, mas uma palavra chegou na hora certa e Deus mudou a minha vida. Eu quero que você compreenda que os nossos olhos
eles nos traem. A nossa perspectiva sobre a vida, ela é minúscula, e os sentimentos que nos dominam, na grande parte das vezes, nos traem a ponto de nos fazer desgarrar de tudo aquilo que cremos, inclusive naquilo que vemos. E vai ficar claro a partir de agora dentro da palavra isso para você. O texto é um final de uma história, um final um tanto quanto trágico. É Pedro chorando amargamente por algo que fez, e o que ele fez não foi pouco, o que ele fez foi extremamente grave. Pedro tinha acabado de negar Jesus, e a Bíblia diz que quando Pedro negou, o galo cantou, Jesus da cruz conseguia ver aonde Pedro estava. A loucura é porque o evangelho, ele é preciso em dizer, Jesus da cruz alcançou no Pedro um olhar. É como se Pedro tivesse sido pego em flagrante delito daquilo que Jesus já havia predito. Você vai me negar, Pedro, e antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro havia afirmado, eu jamais vou fazer isso, mas fez. E quando fez e ouviu o galo cantar, o que pairou na memória de Pedro foi, ele disse. E quando ele olhou para o ele, que era Jesus, Jesus estava o olhando no fundo dos olhos. E a Bíblia diz que Pedro não suportou isso, desandou. Chorar amargamente é algo que poucos sabem. Tem gente que pensa que já viveu coisas terríveis, mas tem sempre alguém que está num barco mais afundado do que o seu. É muito doido isso, mas aqui, para mim é muito claro a dor desse garoto, desse homem chamado Pedro, porque tem coisa pior. É porque Pedro tinha uma história com Jesus. Pedro tinha uma experiência muito extraordinária com Jesus. E aqui o Pedro transformou um capítulo em uma história. E quando a gente transforma um dia ruim numa história ruim, a gente invalida tudo de bom que a gente já viveu, esquece de todo o bem que Deus já fez por nós, e um capítulo se torna uma história. E é por isso que tem gente que vive refém de capítulos para uma vida inteira, chorando por algo que a lágrima já deveria ter secado, sofrendo por algo que já deveria ter sido resolvido, por apenas um motivo: transformou um capítulo em uma história. E agora, o Pedro acabou. O Pedro desistiu de tudo. E é só isso que você precisa saber. Um dia de Pedro excluiu 3 anos e meio andando com Jesus. Para você lembrar da história, Pedro era um pescador de peixes. Pescador. Foi encontrado por Jesus. Jesus usou o barco do Pedro para pescar, fez o Pedro pescar. E quando Pedro pescou, disse para Pedro: Pedro, hoje tu é um pescador de peixes, mas eu vou te transformar num pescador de homens. E a Bíblia diz que isso mudou a vida do Pedro para sempre, ou pelo menos até o dia que ele foi embora. Isso mudou o Pedro, e o Pedro começou a andar com Jesus. E agora eu quero que você compreenda uma coisa: o fato de termos um relacionamento próximo com Jesus não nos livra do dia difícil. O fato de amarmos Jesus e caminharmos com Ele não nos livra de dias difíceis. Entenda isso, meu lindo. Algumas pessoas criam uma falsa expectativa em nós de que se Jesus estiver, não terá tempestade. Não, lindo, esquece. Vou repetir. Algumas pessoas dizem para nós que se Jesus estiver conosco não haverá tempestade, mas a verdade é totalmente diferente. A questão é, se Jesus estiver comigo e tiver uma tempestade, quem está comigo tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. A questão é, se Ele está,
Porque algumas vezes a gente precisa lembrar, precisamos refrescar a memória, porque tem dias que a gente esquece disso, que se Ele está, o que nos assusta para Ele é nada, o que nos afronta para Ele é nada. Ele acalma o vento, o mar, a tempestade, anda por cima das águas, transforma água em vinho, cura o cego, paralítico, leproso, surdo, mudo. Ele pode tudo. Então, a Bíblia diz que o Pedrão está apaixonado, está in love com Jesus, andando com Jesus, e deveria ser incrível andar com Ele, porque você tem que imaginar que devia ser ação 24 horas. Imagina que maneiro você acordar e Jesus dizer bom dia. Aí você fala, que isso? Quem inventou o dia está me dando. Imagina ver Jesus pregando. Ver Jesus pregando era ver a palavra pregando a palavra. Não tem lógica, lindo. Ver Jesus servindo pão, sabendo que Ele era o pão. Ele é o pão da vida. Entende? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a lugar nenhum, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então entende, a experiência de Pedro não é fraca, é a experiência. Só que no dia que ele tomou uma decisão ruim, ele esqueceu de tudo que viveu com Jesus. E a Bíblia diz que ele voltou a pescar. A história é um pouquinho mais longa do que isso, mas eu quero que você compreenda que a maioria dos nossos big deals, ou os nossos dias maus, não são resultados da omissão de Deus, mas são resultados de decisões que nós tomamos longe de Deus. Entendeu? A maioria das nossas dificuldades e dos nossos problemas não são a ausência de Deus, não, são decisões que nós tomamos longe dele. A gente tem que entender e assumir a responsabilidade. Imagina que Jesus tinha dito para Pedro: Pedrão, tu vai me negar. Pedrão falou: jamais. Quer dizer, Jesus não foi nem pego de surpresa, porque já sabia. Ou seja, não existe nada que você faça que Jesus faça oh my eu. É que Ele é o God. Não existe. Então Jesus não foi pego de surpresa. Mas entende que nesse dia o Pedro abandonou tudo. E eu quero ser muito pontual nessa mensagem, porque eu sei que ela tem endereço certo. Sabe, talvez o que você está vivendo agora, o dia que você está vivendo agora, é um dia que você gostaria de esquecer para sempre. Mas algo a mais está acontecendo. Você está transformando um dia numa história. Então eu quero que você saiba que todos os buracos que a gente cai tinha placa sinalizando. Todos. A gente escolheu cair. Que dó, né? Todo mundo disse que esse homem era bravo demais. E você falou: eu quero. Agora se vire. Ora para Deus transformar. Sabe, não vai para esse emprego. Você falou: eu quero. Todo mundo dizia: vai dar ruim. Tinha placa, tinha outdoor dizendo: dá BO. Você foi. Caiu. Pois é. Então agora a gente entra no X da questão. Todas as vezes que você tropeçar ou estiver vivendo um dia ruim, eu quero que você lembre de um texto que hoje, enquanto eu lia no quarto, o Senhor me acalmou o coração. No dia que tudo estiver dando errado, que você acordou e estava normal, mas parece que no meio do dia se perdeu o controle e você desmoronou. Lembre desse texto. O Senhor sustenta a todos que caem e levanta todos aqueles que estão abatidos.
Eu vou dizer de novo porque eu preciso de uma expressão de alegria no rosto de alguém. O dia que você cair, lembre-se que Deus não deixará, se você permitir ser levantado, você caído. Então, quando o dia for difícil, ao invés de desistir da história, entenda que é apenas um pequeno capítulo de uma história extraordinária que Deus tem para você. Se você está caído, permita que Ele te pegue pela mão e te levante e transforme uma história. Porque a gente não pode esquecer de um negócio. Sabe por que eu estou aqui pregando? Você não vai acreditar. É muito massa isso. Eu estou aqui pregando o fruto de um dos piores dias da minha vida. É doido imaginar isso, mas eu só estou aqui pregando porque um dia eu joguei a toalha. Teve um dia que eu joguei a toalha. Hoje no quarto eu estou com a Bíblia que era do meu avô, que foi a Bíblia que Deus falou comigo. Eu só viajei com ela porque era de carro, porque eu não tenho mais coragem de viajar de avião, porque vai que perde. Eu abri o texto que Deus falou comigo e eu vi a marquinha do lápis que eu escrevi no dia, sabe? A marquinha do lápis. Foi o dia que eu joguei a toalha e eu pensei, caraca, acabou tudo. E pior que Deus já havia falado coisas incríveis sobre mim e eu esqueci de tudo. E eu pensei que aquele episódio era a minha história toda e que tinha acabado. E eu disse para o Senhor: Deus, se ainda há esperança, muda a minha história. Mal sabia eu que aquele era um pequeno capítulo de uma história muito diferente, e que eu tinha acessado apenas uma parte e ainda pouco eu acessei, porque Deus tem coisas muito maiores e melhores para fazer. Como que a gente resolve isso? Resolve terminando a história. Pedro foi para a cruz, André. Pedro foi para a cruz da alma dele, e Jesus foi para a cruz do Calvário. Ele acabou-se. Pensou que tinha acabado, mas a Bíblia diz que Jesus era bom de surpresa. Jesus é sinistro. Jesus fechou os olhinhos. Está consumado. E o Pedrão pensou: nossa, vou carregar isso para sempre. Mas ao final do terceiro dia, tem irmão que entendeu, vou dizer de novo. No Calvário ele gritou: está consumado. Fechou os olhinhos. Mas no final do terceiro dia, se tiver alguém com dúvida perto de você que não viu o filme, diz para ele: ele ressuscitou. Agora, se ele ressuscitou, há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas, crescerá e não cessarão os seus renovos. O Pedrão voltou a pescar, mas o amor que ele negou foi atrás dele. Encontrou ele na praia, depois de uma pesca fracassada. E a única coisa que Jesus perguntou para ele foi: Pedro, eu estou no final já, tu me ama? Me negou quantas vezes, Pedro? Tu me ama, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me ama, Pedro? Sim, Jesus, eu te amo. Tu me ama, Pedro? A Bíblia diz que ele, seu semblante caiu, e ele disse: tu bem sabes que eu te amo, Jesus. Jesus zerou a conta e resgatou a identidade do Pedro. O
Pedro pensou que tinha acabado, porque ele não sabia que Atos 2 já estava esperando ele, cumprindo-se o dia do Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que as portas do templo se abriram, Pedro saiu para fora dizendo: ei, não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo é o que o profeta Joel declarou: os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, correrão e não se cansarão. Ou seja, o dia que ele negou não acabou. Aonde nós pensamos que é o fim, Deus tem o poder para transformar em um começo. É isso, bebê. Quando tudo estiver ruim, lembre-se que o fruto de um dia difícil pode ser uma vida ainda mais extraordinária. Eu sei que é ruim de ouvir, mas tem gente que precisa passar por uns B.O. sinistros para dizer: Jesus, estava brincando, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Hoje eu sei a resposta. Qual é a diferença de um dia ruim para uma vida ruim? Dias ruins, mesmo com Jesus, é possível viver. Agora, uma vida ruim, se Jesus estiver com você, é impossível você viver. Acabou. Nós te amamos, ó Jesus. Eu não consigo ver. Meus olhos são frágeis, a minha visão é pequena. Mas agora eu imagino, Jesus, que corações estão sendo consolados, que remédios estão sendo jogados no lixo, que pensamentos de morte estão sendo sepultados, porque o Senhor é a vida, e o Senhor está chegando na história com uma palavra. A palavra é a sua, a última palavra é sua. E por mais que nos pareça que não tem para onde ir, se olharmos para você, Jesus, encontraremos o caminho. Nos mostra, Jesus, nos faz entender e enxergar que o que vivemos agora é um breve período de uma história muito maior que o Senhor programou. E que os nossos destemperos, as nossas péssimas decisões, o Senhor é poderoso para perdoar mediante o nosso arrependimento. E que se estivermos caídos, o Senhor nos levanta. Mas não queremos levantar para fugir de Ti, mas para ficar contigo para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. É o final da série Vida. E eu vou ficar com saudade de vocês. Eu vou ficar com saudade. Pensa um povo bonito que veio pra gravação. Eu nunca vi assim, um povo chique, com cara de rico. Todo... Nossa, eu chorei meia lágrima. Mas eu fiquei muito feliz de poder ter gravado essa série. Que Deus abençoe todos vocês. E para você que está assistindo essa mensagem, meu lindo, minha linda, nunca é o fim. Sempre tem coisa nova vindo. Provavelmente nesse exato momento deve ter uma mensagem sendo gravada, uma série nova chegando. Porque toda segunda-feira sempre tem uma palavra aqui no canal sem falhar há 4 anos. Então, lindo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha e vai, e dobe.
porque o nosso desejo é que a mensagem chegue mais longe, e quanto mais longe, melhor. Separa esse tempo para você, elimina distrações e vão para a mensagem. Primeiro Samuel, capítulo de número 17. É o nosso partido, nosso norte e nossa partida. Eu fiz uma pergunta antes de começar essa gravação aqui. Eu perguntei quantos em algum determinado momento da vida se sentem inseguros. Engraçado, todo mundo levantou a mão. Eu falo isso porque normalmente quem se sente inseguro pensa que é sozinho, e que só ele é inseguro e todo mundo é corajoso, e parece que a insegurança paira sobre ele. Então deixa eu falar uma coisa para você: todo mundo se sente inseguro em algum momento. Eu me sinto inseguro várias vezes. Tem coisas que eu olho e digo, não, isso aqui é grande demais, não é para mim, não vai dar certo, não consigo, é maior, não dá. E isso é a rotina. A rotina nossa não é curar, é tratar, porque sempre tem um desafio maior chegando, sempre tem uma coisa maior. E quando Deus me deu essa palavra, me deu por algumas vezes que eu ouvi algumas coisas, como frases: eu não sou capaz, eu não vou conseguir, eu vou desistir. E talvez você não sabe, mas tem pessoas que não desistem só dos projetos, tem gente que desiste de viver. Tem gente que tira a própria vida, por exemplo. Tem palavras que eu recebo, testemunhos de pessoas dizendo: olha, eu estava prestes a suicidar e uma palavra sua recobrou o meu ânimo. E aí eu sei que eu sou o mensageiro, e o que habita o poder é a mensagem, que não é minha, é dele. Mas entendo que o Evangelho tem poder para dar confiança, para renovar a nossa paz, a nossa fé, a nossa esperança. E aí eu amo um texto e quero compartilhar com você uma grande treta da Bíblia. Porque na verdade algumas coisas são tão pedagógicas e didáticas que a gente tinha que ler todos os dias para não esquecer. Esse é um daqueles textos que conta uma história que eu conto para os meus filhos quase todo dia. 1 Samuel, capítulo 17, diz: ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha. Estavam reunidos em um Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azecá, em Efes-damim. É um monte de informação boa que você nunca pode esquecer. Efes-damim, Socó, não se esqueça. Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acamparam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre um monte em um lado, Israel estava de pé em um monte no outro lado. É tipo Game of Thrones, para quem não lê Bíblia, só vê série. Reino contra reino, exército, soldado. Eu não assisti Game of Thrones, mas acho que é isso, né? Muita guerra. Tô falando sério, não assisti porque é muito caro. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão chamado Golias de Gate, cuja altura era 6 côvados, isso é 3 metros e alguma coisa. Eu só quero que você entenda o seguinte, ó. Tem uma guerra acontecendo, e tem um cara que é o cara, teve um campeonato no lado de lá, e esse cara venceu. E ele é sinistro, irmão. Ele é um gigante. O nome dele é Golias. Uau! Aí você constrói uma história como essa, e a pergunta é: quem do lado de cá vai ir para cima do cara do lado de lá? Entendeu? A notícia é: teve um campeonato lá, uma Olimpíada do Mal, e um homem chamado Golias venceu. Quem ele bateu, matou, ninguém sabe, mas o cabra é bruto, tem 3 metros e tanto. E esse cabra, irmão, vem para o meio do acampamento e chama o exército de Israel e diz: manda um homem de vocês contra mim. Manda. Eu quero um corajoso, um cabra corajoso. Manda, que eu estou preparado, eu vou dar um pau. E aí o exército de Israel está tudo assim, ó. Alguém vai? Aí, pessoal, não, irmão, o cara é um gigante, ué. Só se nós subirmos na canguta do outro. Ninguém foi, porque nós temos muito problema de enfrentar coisas que se sobrepõem àquilo que nós pensamos que somos. A imagem que nós construímos sobre nós está muito conectada à forma que nós somos criados pelos nossos pais.
Eu tenho 3 filhos e eu sempre aconselho quem é amigo nosso, próximo, que eu posso falar sobre, que é para empoderar os filhos, sabe? A olhar para os filhos e dizer, você é bom, cara. Você é atentado. Meu filho agora está fazendo judô. Irmão, tem uns meninos que são maiores que ele. A minha vontade é entrar assim e derrubar os meninos. Mas eu não posso fazer pelo meu filho. Eu tenho que ensinar ele a ter coragem de fazer por ele. Então eu falo, mano, tu é atentado, hein, filho? Aí eu chego em casa com ele e falo, filho, mostra pro pai como é que tu faz. E aí ele me pega, caiu para trás e fala, que é isso, hein? Tá comendo o quê? Tá mais forte que o pai? E aí ele senta para comer, eu falo, come arroz e feijão, pai, porque no judô tu vai arregaçar. Aí ele, pai, comer carninha, pai, come carninha, que fica forte. E aí ele é muito disciplinado, ele come a carninha e ele vai. E aí agora eu tô vendo um vídeo dele, agora hoje, e o menino derrubou ele e ele levantou e pô, virou o menino e derrubou também. E eu falei, eita, vou pegar essa parte que ele derrubou, vou mostrar para ele 20 vezes aqui, filho, ó. Isso é você, se você quiser muito você consegue. Mas a gente, talvez, grande parte de nós não fomos criados assim. Nós fomos criados a ter medo de tudo, fomos desestimulados, fomos chamados de burro. Entende? Às vezes nós lidamos com uma geração extremamente insegura, porque foi construído de maneira insegura a identidade dele. Ele não sabe quem ele é, ele não conhece o Deus que ele serve. Porque se conhecesse o Deus que ele serve, irmão, esse cara era imparável. Então ele tem medo de tudo, ele não aceita desafio. Ele olha pro gigante e diz, o que é isso? Esse gigante vai me matar. Ele nunca entra em competição, ele não entra na guerra, porque ele já foi construído para aprender que ele é menor, e se ele é menor ele não consegue. É isso. As nossas inseguranças estão conectadas à forma que fomos gerados, a nossa identidade, quem nós pensamos que somos, como fomos acreditados em, sabe, tá aqui, tá enraizado na gente. Sabe, tem gente que tem medo de dirigir, tem gente que tem medo de tanta coisa, tem medo de sair de casa, tem tanta fobia hoje que você tem medo que tem só Jesus, irmão. Já viu? Hoje tem medo de tudo, fobia de tudo, porque são inseguranças que são geradas às vezes por traumas, e a pessoa vai alimentando aquilo, ela não vence, ela não, porque ela aqui dentro está confuso. E como eu recebo muito isso, eu precisava de uma palavra, porque a palavra ela é manual, resposta para todas as perguntas, inclusive para aquelas que ainda não nasceram no nosso coração. E aí eu estou nesse texto que eu amo, e eu conto para meus filhos, como eu disse várias vezes, meus filhos falam a história perfeita, e aí eu estou aqui, e aí eu olho para um garotinho chamado Davi. E isso para mim é maravilhoso, porque ele vai remontar agora todas as mensagens anteriores. Lembra do que falamos? A dor de crescer, enfrentar o deserto e os processos para poder chegar. Lembra? Lá atrás, lembra sobre a nossa vida espiritual em dia? Agora, recobra comigo face a face, passo a passo. Se você tem uma vida espiritual saudável, se você respeita os processos e aceita a dor do crescimento, em algum momento você vai se ver na frente de um gigante. Não tem o que fazer. É muito doido isso. Para mim, algumas coisas são muito vivas. Então agora eu começo a olhar para o Davizinho e encontrar onde está ele em cada parte da mensagem que foi falada até então. E aí a primeira é a vida com Deus. Davi era um menino cheio de Deus. Davi era um menino que Deus chamou de o menino segundo o coração dele. Que isso? Quando Samuel foi na casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, a Bíblia diz que foram colocados em ordem os mais bonitos, os mais elegantes, os que tinham cara de rei, um atrás do outro. E aí o Samuca olhou para o primeiro, Abinadab, e diz: é ele. Deus falou: não estou olhando para a aparência, estou olhando para a essência. A gente acredita muito naquilo que vemos fora, mas eu amo aquelas pessoas que você olha por fora não dá nada, mas por dentro mora um guerreiro, alguém cheio de Deus, corajoso, pau para toda obra, entra na batalha, compra briga. Já viu aqueles baixinhos bravos que tem, irmão? Bom de briga? É tipo isso.
Aí Deus diz para Samuel: Samuel, eu não estou procurando aparência não, passa todos os filhos, passam os 7. E aí Samuel diz para Jessé: Jessé, está faltando um, não está? Tem algum filho que tem um, não está aqui? Ele diz: não, tem um que não está, porque está trabalhando, cuidando das ovelhas. Aí ele diz: então manda buscar. E aí foram buscar o Davizinho. Davizinho está onde? Cuidando das ovelhas, vivendo o processo. Processos são aqueles que a gente vive e às vezes ninguém sabe, ninguém vê, ninguém contempla, ninguém tem tempo para cuidar, porque isso não vira notícia, não sai no Instagram, não vira publicidade. Processo, é secreto às vezes. E esse é um negócio de quem vê alguém derrubando um gigante pensando que ele nasceu naquele campo de batalha e apareceu do nada. Não. Ele teve processos que nunca ninguém viu, porque quando respeita processo, entendeu? Bom, o Davizinho estava lá no campo. A Bíblia diz que ele já tinha matado o urso, o leão, o pau já tinha quebrado naquele campo. E ele não era um pastor normal, ele era um pastor zica. Os ovelhinhos olhavam para ele e falavam assim: nossa, Davi, nós te amamos, tu é maravilhoso. Porque a Bíblia diz que ele comprava a briga das ovelhinhas. O leão foi, ele matou o leão, o urso foi, ele pau no urso que não sabia do leão. E aí um dia chamaram ele para casa. E ele chegou em casa e falou: pai, o que está acontecendo? O Samuel está aí, diz que vai ungir o próximo rei de Israel. Parece que o rei de Davi falou assim: tá, mas Abinadab? Não, filho, foi todo mundo, está faltando alguém. Aí o Samuel olhou para ele e falou assim: será? Aí Deus falou: é ele mesmo, é o menino segundo o meu coração. Que isso, irmão? Deixa eu contar uma coisa para você. Talvez muita gente diz muita coisa sobre você, para você, e talvez você acreditou em tudo que já te disseram, mas tem uma pessoa que você jamais consultou para saber de verdade quem você é, e é essa pessoa que deve de verdade te interessar. O nome dele é Jesus. E a nossa identidade não está firmada no que o homem diz sobre nós, mas naquilo que Cristo revela sobre quem somos, e para a glória dele, porque vivemos. Então, ao invés de você acreditar no que dizem sobre você, começa a perguntar para Deus: Deus, o que o Senhor diz que eu sou? Quem eu sou para ti? E a resposta é: você é meu filho. Se isso não te for suficiente, você vai viver refém a vida inteira do que dizem ao teu respeito. Mas quando entendemos quem somos, nossa identidade se altera para a percepção de quem filho e o que um filho faz. Você tem filho? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Irmão, os nossos filhos são folgados, não são? Pode falar a verdade, não são folgados, sim ou não? Eu tenho a minha pequenininha de 3 meses. Pensa uma guriazinha folgada. Tu solta ela, tu pega ela. Ela tem 3 meses e já virou minha chefe, irmão. Você solta ela, pegou, parou de novo. Mas por que ela para de chorar quando eu pego? Porque é o pai que pegou. No meu colo ela se sente segura. Entendeu? Não é que a cama é ruim, é que o colo do pai é melhor. Eu vou. Ei, irmão, não é que a cama é ruim, o colo do pai é melhor. Então eu sei quem ela é, mas ela já se ligou quem eu sou para ela, e isso é suficiente para eu pegar e ela parar de chorar. A gente vive a vida inteira com Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e está passando luta, necessidade, sem dizer: Deus, pega no colo, é melhor o Senhor comigo do que eu viver sozinho nessa terra, entendeu, lindo? É melhor o Senhor do meu lado, desce, toma conta, entra no meu coração, faz morada, muda tudo. Então, a primeira coisa para a gente aprender a lidar com nossas inseguranças é saber quem somos para Deus. Muda tudo, porque eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque os amigos sabem, tem ciência do que eu estou fazendo. Aleluia. Davizinho top. Oi, tudo bom, seu Samuel? Que você vai vir ungir o rei? Joelho aí que é você. Imagina o Davi assim, ó. Que isso? Os irmãos tudo. O Davi? Ele mesmo? Tem certeza? Eu imagino Samuel assim, ó. Eu também achei estranho, mas o chefe mandou. Essa é a graça de tudo. Quando nós pensamos que estamos aptos, normalmente não estamos.
Agora, quando dependemos da graça e do favor de Deus, Ele diz que é pra gente ir, é difícil de acreditar, mas é só fazendo o que dá certo, irmão, porque se Ele mandou, Ele é responsável, Ele vai ir junto, Ele cola na guerra, Ele tá junto na parada, Ele tá dentro, Ele tá perto, entendeu? Então isso é graça. Graça é: eu sei que não posso, mas porque tem um Deus que pode tudo, então eu também vou. Graça é favor imerecido. Então é isso. Davizinho não tinha cara de rei, não tinha pinta de rei, não era rico e tal. Esse dia eu estou vendo um vídeo na internet e um rapaz está dizendo como parecer ser bem sucedido. Eu achei engraçado, porque na vida ou você é bem sucedido ou você não é. Parecer não é a mesma coisa que nada. Você já viu que está cheio de dublê de rico hoje? Parece rico, e o do pobre, irmão. Gosta de mostrar as coisas, provavelmente não tem quase nada, porque quem tem necessidade de se autoafirmar, pouco sabe sobre si. Vamos parar para não dar polêmica. Irmão, o rapaz está dizendo assim: para você parecer bem sucedido, você tem que fazer assim, botar os ombros para trás, peito estufado, cabeça erguida, e aí quando você falar, o seu tom de voz vai ser diferente. Eu tô aqui olhando o vídeo achando maneiro, tô fazendo tudo igual em casa. Aí dei 3 passos assim, irmão. Já pensou andar que nem um galo igual o dia todo? Oi, tudo bem? Minha esposa já deixava no primeiro dia, irmão. Que coisa horrível é essa? Porque na cabeça da gente estão forjando estereótipos que nos dão segurança. Mas o que de verdade traz segurança para o homem não é o estereótipo que ele carrega por fora, é a essência que ele nutre aqui dentro. O que faz alguém ser seguro não é o estereótipo, é a essência. Por isso que precisamos tanto de Jesus, porque aquilo que ninguém enxerga, Deus olha e diz: tem, vou usar, é para a glória do meu nome, é Ele que coloca, é Ele que faz. Por isso que eu acho maneiro o Davizinho. O Davizinho não tinha cara de rei, mas Deus falou: vai ser rei. Então pronto, acabou. Vai ser rei, irmão. O problema é que ninguém sabe, às vezes, então ninguém acredita muito. Lembra? Tem gente que vai abandonar, vai virar as costas, vai trair, e top. É a vida. Então um dia chegaram para o Davizinho e falaram assim: precisamos de Uber Eats, leva comida para os seus irmãos. E ele já era para ser o rei de Israel, e agora foi levar comida para os irmãos na guerra. Imagina a cena, ele chegando na guerra, os irmãos tudo na trincheira escondido, o Golias lá no meio falou: vem, vou dar um pau. E o Davi entregando comida para os irmãos aqui, ó. Que ele lá? Todo mundo baixa, Davi, cala a boca. Davi, eu não estou entendendo nada, irmão. Que vocês não vão fazer nada? Não vão dar um pau nesse cara? É que quem tem segurança de quem é, do Deus que serve, do que carrega, da essência que nutre, do chamado que ele tem, ele olha para aquilo que todo mundo vê um gigante e não vê o mesmo gigante. Por quê? Porque ele sabe quem ele é, ele sabe o Deus que ele serve. Então o problema é grande para quem não tem um Deus poderoso. Agora, para quem sabe o Deus que tem e que serve, olha para o problema e diz: que é isso, irmão? O Deus que eu sirvo é muito maior do que esse cabra aí. 10 pessoas entenderam, eu vou falar de novo. O Deus que eu sirvo é muito maior do que esse problema. O Deus que eu sirvo é muito maior do que o desafio, é muito maior do que o gigante. Então no fim, eu não estou falando de você confiar em você, é sobre confiar no Deus que você serve. Não é autoconfiança, é confiança no Deus que você serve. Porque se a gente for para a parada da autoconfiança, irmão, sempre vai ter alguém mais forte, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais rico, sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém. E nós vamos ficar numa competição que vamos perder para sempre. Agora, o dia que a gente colocou a nossa confiança em Deus, acabou. Ninguém é maior que Ele, ninguém é melhor que Ele, ninguém é mais poderoso do que Ele. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sei que tem gente que diz: você tem que confiar em você. Eu digo: não confio em você não, bebê. Se é fraquinho, ruinzinho, confia em Deus que vai. Aí rola. O Davizinho chegou dando comida para os irmãos, o pau torando. Ele falou: não vai ninguém? Cala a boca, Davi. Não vai? Eu vou. O povo falou assim: vai morrer, doido, maluco. Eu vou dar um pau nesse gigante. Aí a primeira coisa que tentaram fazer era mudar o estereótipo dele. Colocaram roupa de exército, capacete e tudo. Ele tá: tira. Porque o segredo de Davi não era o estereótipo, era a essência, era o Deus que ele servia, era o que ninguém enxergou nele no pasto, era o processo, entendeu, bebê? E aí tiraram a roupa dele de soldado. Ele foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas, colocou no bolso, pegou uma funda, foi para o meio do campo de batalha. O gigante olhou e falou assim: eu estou 40 dias bravejando para dar um pau em um de vocês, e vocês pegaram um palitinho de dente para mim.
Vocês estão rindo de mim, estão zoando com a minha cara, porque o que Golias viu? O menino Davi. O que ele não enxergou? O que ele não enxergou? Ele não enxergou que aquele garotinho era o menino segundo o coração de Deus, que ele estava cheio da presença de Deus há muito tempo, estava aí, sabe, transbordando. Sabe o que ele não enxergou? Que quando ninguém o via, ele já estava no pasto, trabalhando, cuidando das ovelhas, derrotando o urso, derrotando o leão. Quer dizer, o que é um gigante para quem der um pau no leão? Não é nada. Mas essa é a graça da vida. Olham para a gente e não vê o que passou para trás, só quem nós somos agora. Mas o segredo não é o que está fora, é o que a gente carrega aqui dentro. Entendeu? Aí o Davizinho foi para o campo de batalha, magrinho. Aí ele falou assim para o gigante: tu vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso demonstra aonde está a confiança dele. Lindo. Insegurança é falta de confiança. E está tudo bem, nós somos inseguros quando colocamos a nossa confiança em nós mesmos, porque somos falhos, passíveis de erro. Então você está certo em não confiar muito em você, e a própria Bíblia diz que nem é bom. Agora, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, não precisamos ser inseguros, porque agora a segurança não habita em nós, está nele, e nele você pode confiar. Aleluia. Uma cena horrível, todo mundo olhando, vai matar o menino, tadinho, todo mundo tirando foto já para registrar, fazendo vídeo para postar. Ele pegou a funda aqui, irmão, ó. Desenrola. Não dá mais para falar nada com vocês, não. Não, foi o que aconteceu. Desenrola, meu cara. Desenrola. Bate. E a Bíblia diz, irmão, que o gigante caiu de ladinho. Acabou. Irmão, é tão engraçado contar uma história assim. É tão gostoso olhar para uma história como essa e dizer: ah, irmão, que o dia que eu for colocado na presença de um gigante, eu não deposite a minha confiança em si próprio, em mim, mas que eu lembre de todos os feitos que Deus já fez por mim, que eu lembre de todos os processos que já vivi no Senhor, que lembro de quão bom, maravilhoso é Deus que eu sirvo. E aí, lindo, não importa o tamanho do gigante, não importa mais, porque eu sei em quem tenho crido, e sei que é maravilhoso. A Bíblia diz que Ele acabou. Lembra da palavra lá de trás? Bom, o Davi se tornou o maior rei da história de Israel. Teve pecados que quando a Bíblia conta a gente fica com raiva de Davi. Pecados pesados. Mas aí a Bíblia diz que o arrependimento dele era tão profundo que constrangia todos que estavam à volta. Porque Davi sabia quem ele era desde sempre. Davi sabia que o segredo não era nem o leão e nem o urso, que o segredo não era o óleo que tinha escorrido sobre a cabeça dele dentro da casa do seu pai. O segredo dele era o Deus de Israel. E quem sabe quem é o seu segredo e de onde vem a sua força não permite ficar vazio.
Não permite que o esgotamento espiritual chegue. Não permite que processos sejam boicotados. Não ignora as dores do crescimento, para que o dia que o gigante cair na sua frente, não pense que o segredo é ele, mas o Deus a qual o comissionou para derrubar o gigante. Aleluia! Oh, aleluia!